Amigas e amigos internautas do Brasil, sejam bem-vindas e bem-vindos. Pelas mídias sociais do planeta, o ciclo de palestras, o retorno ao judaísmo, Expo História. Este ciclo de palestras, a número 7, está começando. A invasão romana, Israel, Judéia, crises, a opulência e a pobreza, fariseus, nazarenos, o aparecimento de Yeshua, a sociedade, um vulcão em vias de erupção, revoltas, a destruição do segundo templo. A Judéia está ressentida. Constitui-se num foco de rebelião. Alexandre, um dos filhos de Aristóbulo, foge da prisão em Roma, volta à Judéia e compõe uma força guerrilheira, cuja frente ocupa 3 fortalezas. Gabínio, governador-geral da Síria, é chamado para intervir e envia uma legião muito bem armada, comandada pelo jovem general Marco Antônio. A revolta improvisada é sufocada. Alexandre escapa, é um dos últimos Hasmoneus, ou Hashmonaim. Mais uma revolta, desta vez com Antígono, irmão de Aristóbulo. A revolta é sufocada novamente. Alexandre escapa, tenta a terceira revolta e nova derrota. Mas desta vez a ação de Pompeu é radical e Alexandre é executado. Em Roma, a luta pelo poder entre Pompeu e Júlio César. César quer dominar a Judéia, livra Aristóbulo, dando-lhe 2 legiões para conquistar o país. Porém, Aristóbulo é assassinado por seguidores de Pompeu. Hircano, líder da comunidade judaica de Alexandria, coloca à disposição de Júlio César 3.000 judeus armados para estabilizar sua posição no Egito. César premia Hircano, concedendo-lhe o título de hereditário etnarca e permite a reconstrução dos muros de Jerusalém destruídos por Pompeu, restituindo à Judéia o estratégico porto de Iafo, atualmente a cidade de Tel Aviv, fundada em 1908. Na modernidade, em 1947, Iafo, habitada por população árabe, bombardeava os bairros habitados de Tel Aviv. O Irgun Tzva Leumi, já não mais organização clandestina, executou um ataque de conquista a Iafo, sendo auxiliado pelo Haganá. Dada a resistência encontrada, como diz Golda Meir em suas memórias, após algumas semanas de luta, Iafo é conquistada. Os ataques silenciados. Começava a nascer o Exército de Defesa de Israel. César nomeia Antípatro governador e seus filhos são designados governadores, Fazael em Jerusalém e Herodes na Galileia, o norte do país, onde se localiza a cidade de Nazaré. Herodes manda executar um número considerável de descontentes e queixosos. Intimado pelo Sanedrim, o Conselho de Anciãos, comparece Herodes com escolta armada, desproporcional ao ato de cidadania. Hircano suspende a sessão e Herodes se retira. César é assassinado em 44 em Roma por seu sobrinho Brutus. A última frase de César passa para a história. Et quoque tu Brutus, filii mei. Até tu, Brutus, meu filho. Cássio, um dos conspiradores, é nomeado governador da Síria. Realiza espólios nesta região e também na Judéia, onde algumas cidades entregam a Cássio seus impostos. O governador Antípatro é assassinado. Herodes é amplamente prestigiado pela potência romana. Neste interim, Marco Antônio sucumbe aos encantos de Cleópatra, vivido no cinema por Elizabeth Taylor, de origem judaica.
Comandando força militar, Antígono ataca Jerusalém e obriga Herodes a encastelar-se. Fazael e Hircano são aprisionados. Fazael se suicida. Hircano é mutilado e assim não pode assumir o sacerdócio, um dos símbolos do poder. Antígono é proclamado rei da Judéia. Estamos no ano de 37 antes da atual era. Herodes vai ao Egito à procura de Marco Antônio, que, no entanto, retira-se para Roma. Herodes sabe que o destino de Jerusalém está em Roma. Marco Antônio e Otaviano, que dividem o poder da superpotência, enxergam em Herodes a melhor opção para rechaçar os partas de Antígono, e o Senado romano proclama Herodes rei da Judéia. Herodes recebe de Roma recursos de toda ordem para vencer Antígono e subjugar a Judéia. Marco Antônio envia nada menos que 11 legiões, uma força mais do que necessária, e violenta batalha travada em Shem, na atual Cisjordânia. Antígono resiste por 5 meses em Jerusalém. A escassez e a terra arrasada são a tônica. Romanos saqueiam Jerusalém. A frase de Herodes ao comandante romano é histórica. Os romanos devastaram a cidade. Devem parar, senão serei rei, não sobre um povo, mas sobre um deserto. Como um povo poderia sustentar 4 exércitos, legiões romanas, regimentos de Antígono, os mercenários de Herodes e as forças partas? A terra estava sendo devastada. O povo exaurido. A dignidade, um farrapo ensanguentado. Sob insistência de Herodes, Antígono, o último da dinastia dos Cashmonaim, é decapitado, pena inédita para um prisioneiro real. Devastada a terra, Herodes celebra suas núpcias com Mariana, neta de Hircano, pensando, por meio deste ato, legitimar sua ascensão ao trono da Judéia. Mas os judeus continuaram a amar os Cashmonaim, apesar de suas derrotas, e detestar Herodes, apesar de suas vitórias. Esse mecanismo psicopolítico-social ocorre frequentemente na modernidade. Políticos, no ostracismo, derrotados, ressurgem das cinzas, como o fênix, vencendo em eleições livres aqueles que os derrotaram. Às vezes, apesar de todos os recursos científicos das pesquisas de opinião pública, o mago, o interior do pensamento popular, não vem à tona ou chega a ser subestimado. Daí as surpresas eleitorais, desmontando situações sólidas. A personalidade da época era o governador Herodes, por alguns chamado o Grande Herodes. Recuperou economicamente a Judéia e tornou-a esplendorosa, com suntuosas construções. Governou 33 anos, de 37 a 4 antes da era atual. Graças ao carisma com que manipulou o povo e manteve o relacionamento com o poder romano, na sua estreia, manda executar 45 dos mais proeminentes fariseus do Sanedrim, acusados de sentimentos pró-Hashmonaim, uma atitude despoticamente totalitária. Assassinatos simulados por acidentes ocorrem, algo que na modernidade dir-se-iam cometidos por serviços de segurança à guisa de razões de Estado. Hircano II, Aristóbulo III, José, cunhado do próprio Herodes, Mariana, suspeita de tramar envenenamento do rei, são executados. Os 2 filhos de Herodes, o Grande, popularidade por sua origem hashmoneia, foram estrangulados por conspiração
outros 300 membros do círculo de poder são assassinados. Estava assim implantado o terror de Estado, típica política totalitária de ditadores paranoicos. Antipater, também filho de Herodes, foi por este condenado, mas a pena deveria ser sancionada pelo imperador Augusto, que assim sentenciou: melhor ser o cão de Herodes do que ser seu filho. 5 dias depois, Herodes morria. Vamos analisar seu governo. Como diz a história, ditadores cruéis são amados e odiados. Depende da ótica, do momento histórico e dos interesses localizados. Herodes estabeleceu a ordem no país, acabou com o banditismo crônico nas estradas e campos, com evidente alívio para a população camponesa. Com prazer, expropriou seus opositores, confiscou as propriedades dos Cashmonaim e taxou seus súditos, impiedosamente. Construiu cidades, aquedutos, pontes, estradas, fortalezas, templos, teatros e ginásios. Um grande tocador de obras, como se vê, mas não ficou somente no território da Judéia. Ilhas gregas, Síria e Ásia Menor, atual Turquia, receberam suas ações, inclusive a cidade de Atenas. Por sua contribuição para o urbanismo ateniense, o imperador Augusto nomeou Herodes como presidente vitalício honorário dos Jogos Olímpicos. Disse o imperador que Herodes é grande demais para tão pequeno reino, uma espécie de rouba mais faz da antiguidade. O templo de Jerusalém também foi aquinhoado, foi majestosamente ampliado. 10.000 operários, 1.000 sacerdotes realizaram a obra de ampliação durante 9 anos. Lamentavelmente, a fatídica data de Tisha B'Av, dentro de 2 gerações, voltou a ocorrer. As obras de Herodes tinham por finalidade conquistar o pleno apoio popular. Como todo ditador, colocava-se em situações ambíguas, ampliou o templo, mas colocou sobre os portões uma gigantesca águia romana. Além disso, construiu um porto magnífico mediterrâneo, mas afrontou a população judaica, dando a esse porto o nome de Cesareia, cujas ruínas do anfiteatro estão próximas à cidade de Hedera, por sua vez próxima de Tel Aviv. Em suma, Herodes reinou como um rei sobre os judeus, mas não como um rei judeu. A Judéia foi para Herodes um feudo, presenteado pela autoridade romana. Tal qual um senhor feudal, Herodes retalhou o país por testamento entre 3 dos seus filhos, que conseguiram sobrevivê-lo. Arquelau recebeu parte da parte central, Judéia, Samaria e Edumeia. Herodes Antipas recebeu a Galileia e a Pérea. Esta região localizava-se onde está hoje a fronteira com a Jordânia. Da região do Mar Morto até as proximidades do lago Quinéret, ou Mar da Galileia, o terceiro filho, Filipe, ganhou as terras entre o Mar da Galileia e a Síria, que na época romana chamavam-se Bataneia, Traconites, Auranites e Gaulanites. O Mar Morto chamava-se, na época, Lago Asfaltídeo. Os 3 filhos de Herodes dirigiram-se a Roma com o intuito de reclamar aumento de seus feudos. Parcela da sociedade judaica, entretanto, os rejeitava. Imperador Augusto limitou-se a confirmar o testamento de Herodes, e o governador Arquelau foi tão violento como seu pai. Puniu severamente os manifestantes que exigiam menores impostos.
Líderes religiosos arrancaram as águias dos portões e foram condenados à morte. O governador cometeu desmandos. Uma delegação foi a Roma pedir seu afastamento, uma espécie de fora Arquelau. O imperador aceitou o impeachment e exilou Arquelau na Gália, atual França. A Gália fora conquistada por Júlio César, enviando a histórica mensagem Veni, vidi, vici, vim, vi, venci. E o relato também é uma obra-prima da literatura universal. De Bello Gallico, sobre a Guerra da Gália. Gália omnia divisa a quartas partes est. A Gália é dividida em 4 partes. A Gália possuía um território imensamente maior que Roma. Crescia o descontentamento entre a população judaica, abrindo uma cisão entre os fariseus. Os dissidentes, liderados por Judá o Galileu, misto de pensador e guerreiro, formaram uma nova seita, um partido, os Zelotes. O paganismo romano confrontava o monoteísmo consagrado no Monte Sinai. Esta era a época dos procuradores, dentro do hierarquizado organograma da administração romana. O primeiro procurador foi Copônio, que fixou residência em Cesareia, cidade de cultura helenista. Os procuradores designados para a Judéia tiveram gestões desastrosas e eram recrutados, digamos, dos quadros que considera-se terceiro escalão. Sua função, cobrar impostos para o Império Romano e enriquecer sem depender da sociedade matriz. Este filme estamos fadigados de assistir por aqui. Segundo historiadores, não tinham a mínima vontade nem competência para entender o povo que vieram governar. Coube ao imperador Tibério Graco efetivar uma reforma tributária e política, enunciando um lema histórico. Não se espantam as moscas que se saciam no sangue dos feridos, pois só darão lugar a novas moscas, mais sedentas ainda. Algumas inovações. Leiloava-se o cargo de sumo sacerdote, ou seja, um neoliberalismo político-religioso, cujos resultados constituem-se num oligopólio de famílias endinheiradas. Em pouco tempo, esta pseudodemocracia sacerdotal, unida aos latifundiários que haviam se apoderado das terras de camponeses endividados e de uma elite financeira, formou uma elite sem raízes dentro do próprio povo. É muito forte o termo elite sem raízes. Isso abria as portas para o descontentamento, manifestações e revoltas. Elite sem raízes. Vamos a ela. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o grande herói, o inglês Winston Churchill, visitava uma cidade devastada. O prefeito mandara plantar árvores para receber o ilustre visitante. A população aglomerou-se. As recém-plantadas árvores caíram. O prefeito desculpou-se. Churchill retrucou: o que tem raízes não cai. A época da passagem do século I, antes da era atual, para o século I da era atual, o Sanedrim, o Conselho de Anciãos tinha entre seus membros prestigiado sábio Hillel. Hillel formulou o procedimento adequado para a criação da Halahá, palavra que significa caminho correto em que a pessoa deve andar para bem cumprir a lei. Na atualidade, a Halahá é fundamental tanto para o pensamento filosófico comportamental ético,
como para a prática de liturgia generalizada. Hillel favorecia o proselitismo, fundamental para a liberdade de expressão, pensamento e ação. Talvez por isso, nos meios judaicos, costuma dizer-se que um judeu responde uma pergunta com outra. Onde há 2 judeus, há 4 partidos políticos e 3 sinagogas. Trata-se do velho humor judaico, de escritores como Sholem Aleichem, Itzik Leib Peretz, Mendele Moher Sforim, entre outros. O patriarca Jacó lutou contra o anjo, daí o nome Israel. O imperador Tibério Graco entendeu que revoltas populares produziam queda da arrecadação. Ao invés de enfrentar o povo, mandou retirar escudos romanos, águias e estandartes de Jerusalém. Na história brasileira, há um fato similar. Minas Gerais, década de 1950. Governador, jurista Milton Campos. Em Juiz de Fora e cidade da região, greve de professores. O chefe da Casa Civil sugere o envio de trem com tropas de polícia. O governador contrapõe. É melhor mandar o trem pagador. Tibério nomeia o novo governador para Jerusalém, Pôncio Pilatos. Este começou desastrosamente, inclusive com atritos com Vitelo, o governador da rica província da Síria e prestigiado por Roma. Análises. O anseio messiânico para compreender os eventos do fatídico primeiro século da Era Comum. É imprescindível atentar para a intensidade do sonho messiânico e a arrebatada expectativa dos chamados fins dos dias. Componentes essenciais da grande tensão espiritual da época. Na Judéia, no Império Romano, reinava ansiedade, impaciência e angústia. Algo estaria por vir. A bacia mediterrânea apresentava fortemente esses sinais. A Grécia estava arruinada. O Oriente Médio expoliado, exaurido, devastado. A história configura milhões de pessoas contagiadas pelo anseio messiânico, dos judeus e seus seguidores. Crescia vertiginosamente a adesão aos cultos orientais de mistério e misticismo. Na Judéia, uma época em que fervilhavam paixões políticas e ideias, fariseus, saduceus, zelotes, sicários e essênios, todos com um denominador comum da fé ardente por um futuro melhor. A intensidade da esperança varia de um grupo para outro, assim como divergem os caminhos que conduziriam ao advento da era messiânica. Desde exaltados patriotas com apelo à luta armada contra a ocupação estrangeira, até a total alienação política por sectários que vivem em comunas monásticas isolados da sociedade, a atmosfera estava saturada da ânsia por uma intervenção sobrenatural grandiosa. A redenção poderia ser trazida pelo Filho do Homem, sublime figura escatológica que no fim dos dias julgaria a todos. Poderia, outro sim, referir-se ao carismático e ungido Messias, filho da casa de David, que quebraria o jugo dos pagãos e reinaria sobre o restaurado Israel. Havia desespero na população. Surgem por primeira vez na história falsos messias ou falsos profetas. Legionários romanos cumprem ordens e o sangue corre, é derramado. Desde Judá, o Galileu fundador das seitas zelotes, até Shimon Bar Giora, o último líder da revolta em Jerusalém, seriam para seus seguidores
personagens carismáticos destinados a lutar e morrer como precursores do Messias Ben-David. Jesus de Nazaré, Yeshua ha-Notzri. Yeshua nasceu por volta do ano 4 antes da Era Comum e morreu cerca de 30 anos da atual Era. Época do nascimento de Yeshua é marcada pelo regime de terror de Herodes, inclusive pelos desmandos de Pôncio Pilatos. Os registros sobre a vida e os ensinamentos de Yeshua transmitem a imagem de um judeu vivendo em meio aos conceitos do judaísmo, farisaico e influenciado pelo modelo social da vida dos essênios contemporâneos. O encontro com João Batista, um pregador que percorria a Galileia, exortando o povo a fazer penitência, pois o reinado dos céus estava próximo, motivou Yeshua a um retiro no deserto, berço de grandes momentos religiosos, a civilização do deserto. A seguir, inicia sua pregação em povoados e sinagogas, principalmente às margens da Galileia. A força da palavra e o brilho das parábolas do carismático pregador itinerante levam um pequeno grupo de discípulos a acompanhá-lo. Eles identificam-se com seu apelo ao aperfeiçoamento ético e o mestre os envia a disseminar sua palavra na Galileia, recomendando: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos. Na melhor tradição dos profetas clássicos de Israel, Yeshua protesta contra o culto e ritos destituídos de sua verdadeira religiosidade. Prega-se amargurada censura contra exibições de rituais entre os fariseus. Dizia-se na época praga do partido fariseu. Entretanto, há um anacronismo na história e deve ser comentado. As críticas feitas por Yeshua e seus seguidores, conforme historiadores, foi aplicada posteriormente de forma grotesca aos fariseus. Esta generalização dita insensata, que se incorporou à história, faz dos fariseus sinônimos de hipócrita, constituindo uma deplorável desfiguração da verdade. Infelizmente, conservada em discursos e dicionários. O atrito com alguns fariseus ficou exacerbado pela maneira heterodoxa com que Yeshua interpreta as Escrituras. Todos os grandes mestres da Torá sempre consideraram-se elo da cadeia de transmissão do conhecimento e ensinamento, tanto aos seus discípulos quanto em sermões e discursos. A postura rebelde de Yeshua contra o sistema granjeou-lhe, por um lado, carinho, admiração, a magia. Por outro lado, desconfiança e hostilidade. Yeshua estava convicto que tinha notável missão a cumprir, missão messiânica junto ao seu povo. Obviamente, deveria trocar a Galileia por Jerusalém. Diante de suas pregações em Jerusalém, silêncio, tanto romano quanto judaico. Talvez ainda não fosse o momento histórico para arrebatar a opinião pública. Entretanto, algumas atitudes e disputas no templo alarmaram autoridades, sendo consideradas suspeitas, enquadrando Yeshua como rebelde, perigoso ao sistema. Na linguagem brasileira de 4 décadas atrás, um subversivo. Foi levado a Pôncio Pilatos, de quem recebeu sentença condenatória.
Qualquer tentativa de encontrar um Yeshua histórico aquém do teológico deve obrigatoriamente passar por uma recriação da atmosfera de fé e de ânsia religiosa da sua época. A mensagem ética de Yeshua está inconfundivelmente enraizada na riqueza espiritual judaica do seu tempo, e somente pode ser concebida por um judeu que nasceu, viveu e morreu como tal, com toda a angústia de seu povo, ainda balbuciada nas últimas palavras. Meu Deus, por que me abandonaste? Nascimento de uma nova religião. A morte de Yeshua produz uma crise no seio do pequeno grupo de seus seguidores. Como conciliar a vinda do Messias sem um simultâneo triunfo sobre o mundo exterior? Como pôde o Messias morrer tão ignobilmente na cruz, deixando de redimir o seu povo? No momento em que esses questionamentos atordoam os discípulos, uma das mulheres que havia seguido os passos do seu mestre, Maria de Magdala, anunciou ter tido uma visão que Yeshua aparecera após a crucificação. Trata-se do misticismo incorporado à cultura da época. Simão, o Pedro, discípulo líder, reúne os seguidores em Jerusalém, formando uma fraternidade unida pela crença messiânica de Yeshua, sua ressurreição e retorno. Crença que os nazarenos se propõem a propagar. Qual a diferença entre os judeus seguidores de Yeshua e dos judeus tradicionais? Os seguidores observam a lei, a Torá, comentam as palavras do Mestre, parábolas e ensinamentos, crendo no Messias que já viera e que por estranhos desígnios teve de morrer para em seguida ressuscitar, e só então, após sua volta, terminar sua missão. O nascimento do cristianismo é um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, percorrendo um arco de proporções gigantescas, do espiritual ao filosófico, do cotidiano ao ético, passando pela dignidade da mulher e da família. O cristianismo marca a história humana. Este ciclo de palestras abordará como pensamentos e ideias de Yeshua são levadas pelas populações judaicas após a destruição do Segundo Templo aos domínios do Império Romano. Esta apresentadora terá a missão de fazê-lo. A deposição de Pôncio Pilatos coincide com a morte do imperador Tibério Graco. O próximo imperador, Calígula, por muito pouco não foi a causa de uma grande catástrofe num país em que pequenas crises estavam na ordem do dia. Até então, as crises haviam acontecido no nível local, isto é, entre o povo da Judéia e o respectivo procurador. A quase catástrofe estava ligada ao próprio imperador. Depois de 3 anos de orgias, escândalos, incestos com cada uma de suas irmãs, crueldade e assassinatos, o imperador Calígula convenceu-se que fora convertido em divindade, semelhante a Júpiter. Ordenou que todas as famosas estátuas de deuses romanos fossem decapitadas e suas cabeças substituídas por réplicas da cabeça do imperador. Seu passatempo favorito passou a ser assentar-se num trono e ser adorado por pensadores e cortesãos. O culto à personalidade exacerbou-se quando nomeou seu cavalo, Incitatus, como senador e membro das hostes sacerdotais. O imperador ordenou que nos domínios do império tais atos se repetissem
Em Avné, próximo a Safed, cidade mística, os judeus armaram-se para destruir altares e megalomanias de Calígula. Enraivecido, Calígula ordena a Petrônio, governador-geral da Síria, a instalar uma estátua sua no Templo de Jerusalém. Ordens estúpidas continuavam sendo dadas por Calígula, até que um tribuno da guarda pretoriana o assassinasse. A história continua. Agripa, filho de Aristóbulo e neto de Herodes, foi educado nas altas rodas da sociedade romana. Recebe o território de Gaulanites e territórios vizinhos. 2 anos depois, é agraciado com a Galileia e a Petréia, atual Jordânia. Agripa, em Roma, participa com importante função nas negociações entre militares e senadores para a confirmação de Cláudio como imperador romano. Cláudio, em agradecimento, confirma Agripa I como governador da Judéia e Samária. Agripa soube granjear popularidade, pois reduziu impostos, contribuiu generosamente para a decoração do templo, além de fortificações, muralhas, entre outras obras. Soube intervir em prol de judeus na diáspora, sobretudo para a segurança dos judeus de Alexandria, no Egito, por decreto do imperador Cláudio. E a diplomacia desempenhada por Agripa I fez com que dialogasse livremente com governantes de pequenos países, como Chalcis, Comagene, Emesa, Baixa Armênia, Ponto, entre outros. A política é o eterno tabuleiro de xadrez. Agripa morre repentinamente durante visita a Cesareia. Seu arqui-inimigo, Víbius Marsus, dizia que mantinha relações internacionais suspeitas, talvez morte por envenenamento. Na modernidade, em 1953, o ditador soviético Joseph Stalin, acometido por um AVC, falece aos 73 anos. Um dos rumores não provado, por isso somente rumores, é que Stalin tenha sido envenenado. Inimigos internos não faltavam. O filho de Agripa era jovem demais para sucedê-lo. Assim, Cláudio julgou conveniente nomear um procurador romano, Cúspio Fado. Estamos em 44 da era atual. Cúspio Fado, utilizando o tradicional dividir para governar, instigou os judeus contra helenistas. A punição contra os judeus por seu aberto antirromanismo. O pseudo-messias Teudas, por ordem do procurador, foi decapitado. Levantes e sufocamentos duraram 1 ano, até que Cláudio demitiu Cúspio Fado por incompetência. Durante esse período sucedem-se procuradores na Judéia. A situação político-religiosa mostra-se explosiva. Tibério Alexandre e Ventídio Cumano perpetram assassinatos em massa, além de, conforme a instituição da época, mandar crucificar líderes que pudessem ameaçar seus mandatos. Além de corrupção sistêmica e improbidade administrativa, a situação, motins e revoltas se tornavam frequentes. Sobretudo, a guerrilha, movida pelos zelotes, desprezavam a gigantesca superioridade do inimigo e esperavam compensá-la pela fé na ajuda divina. O historiador judeu-romano Flávio Joséfo assim se expressa. Durante o mandato do procurador Antônio Félix, no ano de 52 ao 60, surgiu uma dissidência dos zelotes, os sicários, mais radicais e mais violentos. O nome da seita partido deriva da palavra sica, uma adaga curva
que os seguidores portavam debaixo das túnicas, utilizadas para apunhalar romanos ou judeus colaboracionistas. No ano de 50, Cláudio nomeia o filho de Agripa, rei de Chalcis, hoje Líbano, com a incumbência da supervisão do Templo de Jerusalém e designação dos sumos sacerdotes. No escrever do historiador romano Tácito, Cláudio comete um ato infeliz ao nomear o inculto e incompetente Antônio Félix como procurador. Este ultrapassou todos os seus sucessores em crueldade, exercendo o ofício real com o espírito de escravo. Perpetrou massacres, incitando populações gregas contra judeus. Neste meio tempo, Nero substitui Cláudio como imperador de Roma. Nero exonera Félix e nomeia Lucéus Albino. Estamos em 62 da atual era, a contagem regressiva. Lucéus Albino, além da crueldade, impôs esquemas de corrupção e de impunidade. Voltemos a Tácito, historiador romano. As prisões ficavam vazias, as cidades repletas de ladrões. Somente prisioneiros políticos eram bem guardados, especialmente os sicários, os radicais. Estes responderam com sequestros de aristocratas em troca da libertação de seus partidários, aprisionados. O próprio filho do sumo sacerdote fora utilizado como moeda de troca. Depois de 2 anos, Lucéus Albino foi substituído pelo homem que seria o último procurador da Judéia. Na modernidade, no Brasil, durante o governo militar, em 1969, uma organização de esquerda, a Ação Nacional Libertadora, comandada por Carlos Marighella, sequestrou o embaixador norte-americano Charles Helbrecht, mantendo-o em cativeiro numa casa do bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. O sequestro teve como mentor intelectual o jornalista Fernando Gabeira. O fato, obviamente, foi manchete em todo o mundo. Os sequestradores exigiram a imediata libertação de 15 presos políticos, entre eles o histórico líder Gregório Bezerra e o atualmente muito conhecido José Dirceu. Os séculos I antes da Era Comum ao século I da Era atual é a época dos grandes literatos romanos, Horácio, Lívio, Cícero, Virgílio, Plínio, do geógrafo Estrabo, que era vesgo, daí o termo estrabismo, que afirmou poder chegar às Índias partindo da Espanha, pois a terra é redonda. Um levante de escravos, liderado por Espartaco, é violentamente reprimido e sufocado, matando 6.000 pessoas. Hispânia, Lusitânia, Creta, Cirenaica, Síria, Oriente Médio, Bretanha, Gália, Escócia e territórios que hoje formam a Alemanha são domínios romanos. Tácito conta a histórica invasão romana nos territórios da atual Alemanha. Pela primeira vez na história menciona-se algo que possa vir a ter relação direta com a raça ariana. Os combatentes louros lutam com sangue nos olhos, com ferrenha disciplina. Na Batalha de Teutoburgo, os romanos são reprimidos pelas forças do príncipe Armínios, que luta para defender a honra da princesa Tusnelda. Parece tema de uma ópera de Richard Wagner, o nacionalista, que bem poderia ser Tristão e Isolda. Tácito não errou, pelo contrário, previu. Divindades arianas foram utilizadas pela ideologia nazista. Na China, na época, publica-se uma enciclopédia com 130 volumes.
A Grécia emite um catálogo com 600 medicamentos. Floresce a civilização maia nas Américas. O budismo avança da Índia à China. O encontro entre Saturno, o astro judaico, e Júpiter romano cria uma onda de expectativa messiânica no mundo mediterrâneo, acompanhada de fortes sentimentos anti-romanos. Roma, como cidade-estado, possui 800 mil habitantes. Romanos executam Saulo de Tarsus, o apóstolo Paulo. Marcos escreve o primeiro evangelho. O culto persa do deus Sol Mitra traz à Europa os ritos de batismo, ceia, o domingo, a data de 25 de dezembro. Encerra-se o cânon da Bíblia hebraica. Pompeia e Herculano são destruídas pela erupção do vulcão Vesúvio. Nos territórios da atual Alemanha, os romanos fundam a cidade de Colônia para proteger a fronteira contra os germanos. A cidade alemã de Colônia tem como cartão de visita a majestosa catedral em estilo gótico. A China substitui as tabuinhas de madeira por papel muito antes da imprensa de Gutenberg. Arquitetura e escultura florescem no Alto dos Andes, no Peru, com o povo inca. A cultura romana é cada vez mais dominada por escravos gregos. Trechos fundamentais da história da humanidade, como a destruição do Segundo Templo, a diáspora, o nascimento do cristianismo e sua consolidação, os primeiros doutores da Igreja, a cultura ocidental, o fim da antiguidade, a queda do Império Romano Ocidental, o início da Idade Média e sua sequência serão apresentados nas palestras número 8, número 9, número 10 e número 11. Amigas e amigos internautas de todo o Brasil, o ciclo de palestras, o retorno ao judaísmo, Expo História, pelas mídias sociais do planeta, edição número 7, chega ao seu final. Um beijo nos seus cérebros.